Tá legal, moçada? Chegando nessa semana de aula, nós já vimos sistemas conservativos e sistemas não conservativos. Já dei a definição clássica de sistema conservativo para você. É aquele sistema que só atuam forças conservativas ou forças não conservativas cujo trabalho seja igual a zero. As forças conservativas são força elétrica, força elástica e força gravitacional. Já passei para vocês quais os critérios para essas forças serem conservativas, né? O trabalho da força não depende da trajetória, em um percurso fechado o trabalho é igual a zero, e a força tem que fazer o corpo acumular uma energia potencial. Mas também te dei a cara do exercício, né? Mesmo o corpo em lugares diferentes sem atrito, energia mecânica antes igual a energia mecânica depois. Lembra, eu não falei que sempre que não tem atrito o sistema vai ser conservativo, tanto que a gente já resolveu aquela questão da Federal de 2010, da dinâmica, resolvi num estude, né, que era dois patinadores se empurrando. Hoje eu vou falar dela de novo, tá? E também vimos o teorema da energia mecânica, trabalho das forças não conservativas igual à variação da energia mecânica. Uma força não conservativa é aquela que pode dissipar energia mecânica ou também pode acrescentar energia mecânica no sistema. Tá? Como uma força conservativa, o trabalho não depende da trajetória, uma força não conservativa, o seu trabalho depende da trajetória. A gente vai falar sobre isso. Tudo isso nós vimos, né? Então, quando tem uma força não conservativa, que geralmente é atrito, nem sempre o será, tá? Nós falamos que podemos usar o teorema da energia mecânica, é uma das saídas possíveis. Trabalho das forças não conservativas igual à variação da energia mecânica. Então, nós já vimos tudo isso. Então, essa aula eu escolhi o quê? A Isadora Pacheco pediu para eu fazer uma lista de exercícios de todos aqueles exercícios que eu mostro que já caíram energia na federal. Bom, essa lista era difícil de fazer porque nem a gente não tem em arquivos. Mas eu fui pegando a federal por federal e além da lista eu fiz o PowerPoint, todo ele explicado passo a passo. Eu vou deixar o PowerPoint à disposição de vocês. E essa aula eu vou fazer os exercícios da Federal de 99 até 2020. Claro que vai demorar bastante, alguns eu já resolvi para vocês, mas eu vou montando a aula de tal maneira que eu vou trabalhar o exercício explicado passo a passo, e você primeiro vai tentar fazer a lista. Essa é uma aula que você vai tentar fazer a lista primeiro. Não conseguiu? Você vai olhar na resolução passo a passo aqui dessa gravação. Então, primeiro, pega a lista e tenta resolver. Poxa, não consegui resolver a questão de 99 da Federal, mas o Glauber foi lá, o nego respondeu passo a passo, eu vou ver essa resolução passo a passo. Beleza? Então é assim que a gente vai trabalhar. Vou deixar a lista para vocês e começo a gravar. Vou tentar não gravar um vídeo só, tá? Mas vou gravar cada um dos exercícios e depois você vai assistindo aquele que melhor lhe convém. Beleza? Tranquilo? Então vamos começar pela questão da Federal da Santa e Bela Catarina de Conservação de Energia que caiu na Federal de 99. Vamos lá? Começamos pela Federal de 99. Essa questão é diferente das questões de física que nós temos hoje, tá? Essa questão ela precisa de um insight, uma sacada para sair. Hoje, as provas da Federal de Física, você não precisa de uma sacada, de um insight para sair. Geralmente isso é característica da prova da FUVEST, da Unicamp. Porque da Federal, se você tiver bem claro o conteúdo daquela matéria, do conteúdo daquela questão, se tiver toda a teoria do conteúdo daquela questão em ordem, é o que a Federal acaba perguntando. Você consegue salvar muito da questão. São questões mais clássicas e bem teóricas na prova de física. Só que essa não era assim. Vamos ver? Olha só. Na figura abaixo, dois blocos iguais de massa m trafegam ambos com velocidade v constante, num piso onde os atritos são pequenos e podem ser desprezados. A distância entre eles no nível inferior é d. Ao atingir o nível superior, a distância entre eles passa a ser d' e a velocidade v'. Sabendo-se que o desnível entre os pisos é h, pode-se afirmar que... Então ele quer saber a relação entre a velocidade dos blocos na parte superior com a velocidade na parte inferior. Ele também quer saber a relação da distância entre os blocos na parte superior em relação à distância dos blocos na parte inferior. Muita gente fala que essas duas distâncias vão ser iguais. Daí eu pergunto, por quê? Olha, professor, as velocidades são constantes iguais, constantes iguais. As distâncias vão ser iguais. Acontece que o bloco da frente, ele começa a entrar nessa parte inclinada mais cedo que o bloco de trás.
E ao fazer isso, ele já vai transformando a energia cinética em energia potencial gravitacional, diminuindo a velocidade, enquanto esse que não entrou ainda nessa parte inclinada na rampa, continua com toda a sua energia cinética, ou seja, uma velocidade maior. Nisso ele aproveita e estreita a distância entre os dois blocos. Da mesma maneira, quando esse aqui chega na parte de cima, ele vai manter a velocidade constante. Só que esse de trás ainda vai estar a uma altura menor que esse de cima, ou seja, a sua energia potencial gravitacional é menor, a energia cinética é maior, a velocidade ainda é maior que esse que vai já chegar aqui em cima. Ele aproveita mais uma vez e estreita a distância. Quer ver? Ó? Vou mostrar isso numa animação que eu fiz. Olha só, presta atenção. Então, bom, a gente já sabe que aqui as distâncias continuam d, lá em cima, ó, a velocidade dos blocos já é menor. Mas olha só, vamos ver. Senhores, o bloco da frente vai chegar primeiro na parte inclinada, transformando já a energia cinética em energia potencial gravitacional, enquanto esse aqui continua com toda a sua energia cinética, ou seja, não transformou nada. Então, olha, ele aproveita a sua velocidade maior e estreita a distância entre os blocos. Aqui na parte inclinada não fiz nenhuma animação que vá resolver alguma coisa, mas o bloco roxinho aqui, ele vai chegar primeiro na parte superior. Notem que a altura dele é maior que essa, ou seja, a energia potencial gravitacional é maior, só que a cinética é menor, porque ele já transformou mais cinética em gravitacional. Esse que está aqui atrás, aqui embaixo, a energia potencial gravitacional é menor, logo a cinética é maior, logo a velocidade é maior. E esse vai manter a velocidade constante. Ele aproveita e estreita a distância entre eles, diminui a distância entre eles. Então, com isso, eu provei que a distância entre eles na parte superior é menor que a distância entre eles na parte inferior. Beleza? Mas o exercício começa querendo que você dê a relação entre V' e V. Como que a gente faz isso? Lembra, cada exercício tem uma cara, um corpo só em lugares diferentes, sem atrito, a primeira coisa que vem na minha cabeça é energia mecânica antes igual a energia mecânica depois. Falei no começo dessa aula, falo de novo. Eu não disse que quando não tem atrito é um sistema conservativo. Eu falei que é um insight, que é uma das possíveis sacadas que você pode ter, tá? Eu já dei o conceito de um sistema conservativo para vocês. Pega um bloco só. Quem é a energia mecânica aqui embaixo? Minha vizinha. E lá em cima, minha vizinha mais MGH. Note, senhores, ao subir esse plano inclinado, foi havendo uma transformação em energia cinética em energia potencial gravitacional. E quem faz essa transformação? Quem é a grandeza física responsável em transformar energia ou transportar energia? Trabalho. É o trabalho que está transformando a energia cinética em gravitacional. E notem, é o trabalho da força-peso. Trabalho da força-peso quando o corpo sobe, menos mgh. Então, olha, essa energia cinética aqui para o V'inha, ela é menor que essa energia cinética uma quantidade mgh. Claro, está diminuindo menos mgh, né? Então, se você vê a energia mecânica depois, é a cinética, ó, passa esse mais mgh para cá, vai ficar menos mgh. A energia mecânica depois é a energia mecânica antes menos mgh, porque mgh foi a quantidade que foi transformada em energia de energia cinética em energia potencial gravitacional. Trabalho da força-peso quando o corpo sobe, menos mgh. Só para relembrar. Agora vamos lá? Vamos passar esse mgh para cá, menos mgh. Vamos agora tirar o mínimo, né? Ó, subiu esses dois e o 2 veio para cá, eu tirei o mínimo. Cortamos as massas, isolamos V'inha, o quadrado passa em forma de raiz. Está aqui. Então a 0,2 se faz correta. Foi claro? Agora, vamos fazer a relação entre D e D'. Então presta bastante atenção. Você concorda que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, eu posso resolver por distância sobre tempo. Mas nós já vimos que ao subir, a energia cinética vai se transformando em energia gravitacional. Vamos isolar esse tempo aqui, ó. Vai ficar D sobre V. Quando ele vai subindo, não vai diminuindo a energia cinética? Então, vai diminuindo a velocidade. Mas note, para essa velocidade se manter constante, tá?
a distância e o tempo têm que ser diretamente proporcionais. Eu isolei o tempo. Você concorda que a partir da hora que vai diminuindo a velocidade, a distância entre eles vai diminuindo na mesma proporção? Né? Ó, se diminui a velocidade, a distância entre eles diminui na mesma proporção. Claro, se a minha velocidade é menor, eu ando menos, né? É um jeito de pensar. Então, quando ele foi subindo, a minha velocidade foi se transformando em v', a minha distância foi diminuindo em d'. Mas notem, quando foi diminuindo a velocidade, a distância foi diminuindo, na mesma proporção. Então, esses valores aqui são diretamente proporcionais. Pera lá. 16 e 8. Eu vou falar que os dois vão diminuir a metade. Vai ficar 8 e 4. 16 dividido por 8, 2. 8 dividido por 4, 2. Opa, continua o mesmo valor. Se eu pegar e diminuir mais uma vez pela metade, ó, 4 dividido por 2 vai ser 2. Ou seja, se isso aqui é diretamente proporcional, o quanto diminui em cima vai diminuir embaixo. Eu não sei de quanto diminuiu de D para D', ou quanto foi a diminuição de V para V', mas foi proporcional a diminuição aqui e aqui. Se aqui diminuiu pela metade, se o D diminuiu pela metade, a velocidade também diminuiu pela metade. Ou seja, o valor T e o valor T' vão ser iguais, porque sempre vai ficar constante se são diretamente. Então, T' é igual a T. Só que T' é D' sobre V', T é D sobre V. Então, de novo, né? Ó, você concorda comigo que esse valor e esse valor são diretamente proporcionais. O D foi se transformando em D', porque V foi se transformando em V'. Então vamos dizer, ó, a velocidade foi diminuindo, diminuiu pela metade. Esse D também diminui pela metade. A razão continua o mesmo valor, então T' vai ser igual a T. Só que eu já tenho o valor desse V' do item 02, ó. Agora virou matemática básica. Isso aqui que está dividindo passa multiplicando. Ó, beleza? E agora? Agora você concorda que esses dois valores estão fora da raiz? E aqui eu não tenho valores fora da raiz. Então eu vou colocá-los dentro da raiz. Esse D passa para dentro D quadrado. Esse V passa para dentro V quadrado. Vou fazer chuveirinho. Beleza? Ó, multipliquei tanto esse quanto esse. Vou cortar esse V quadrado com esse V quadrado. Olha só que sobra. Então nós temos o 2 como verdadeiro e o 16 também. Tá? Uma questão considerada bem difícil. Espero ter sido claro na explicação. Valeu? Tá legal. Federal 2000. Essa questão da Federal de 2000, ela vai misturar colisões, mas ela fala de energia também, e é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? A gente vai começar a fazê-la. E, claro, se você não viu nada de colisão, você não vai entender tudo, ou quem sabe você já começa a adiantar colisão em cima disso que eu vou passar para você. Lembrando que o estude dessas semanas é de colisão. Era legal você assistir o estude também da semana passada, né? Isso aqui vai passar na semana do dia 15. As esferas A e B da figura têm a mesma massa e estão presas a fios inextensíveis, de massa desprezíveis e mesmo comprimento, sendo L a distância do ponto de suspensão até o centro da massa das esferas igual a 0,80 metros. Inicialmente, as esferas encontram-se em repouso e mantidas nas posições indicadas. Soltando a esfera A, ela desce indo colidir de forma perfeitamente elástica com a esfera B. Desprezam-se os efeitos da resistência do ar. Então, gente, olha, uma colisão perfeitamente elástica é aquela que o momento linear do sistema se conserva. A quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois. Qualquer colisão conserva a quantidade de movimento. Só que a colisão perfeitamente elástica é a única que conserva a energia cinética. A energia cinética do sistema antes da colisão é igual à energia cinética depois da colisão. E o coeficiente de restituição, que é a razão entre a velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação, é igual a 1. Tá? Então a velocidade relativa de afastamento será igual à velocidade relativa de aproximação. Ela vai ter a energia cinética conservada. E num caso especial, que é esse, quando eu tiver uma colisão perfeitamente elástica e as massas dos corpos forem iguais, o que vai acontecer
é elas trocarem de velocidades entre si. Mas olha, não é a festa da uva. As massas têm que ser iguais e a colisão perfeitamente elástica. A velocidade da esfera A, ao colidir com a esfera B, vai passar a sua velocidade para ela, e a velocidade da esfera B vai ser a nova velocidade da esfera A. Mas é claro que para eu saber a velocidade com que a B vai sair, eu tenho que saber a velocidade com que a A vai chegar. Né? Ali vai acontecer a colisão. Então aqui saiu do repouso, eu tenho que encontrar a velocidade aqui. Antes da colisão, mesmo corpo em lugares diferentes sem atrito, a primeira coisa que vem na minha cabeça é energia mecânica antes igual a energia mecânica depois. Ao colidir, a esfera B vai sair com a mesma velocidade que a esfera A chegou. E a esfera A vai ficar com uma velocidade igual a zero. Claro, né? Porque a B estava com uma velocidade de zero. Se a colisão é perfeitamente elástica e as massas são iguais, vão trocar as velocidades entre si, tá? Então vamos encontrar a velocidade com que a partícula A, que é a vermelha, chegou aqui, ó. Energia mecânica antes igual a depois. Lá em cima, mgh. Aqui embaixo, minha vizinha, né? Corto as massas. A altura vai ser o próprio comprimento do fio, né? Resolvendo isso, eu sei que a A chegou aqui com a velocidade de 4. Ao colidir, a A vai ficar com a velocidade de 0, que era a velocidade de B, e a B vai sair com a velocidade de 4. Se isso aqui fosse perfeito, se existisse sem atrito sempre, e nem dissipação de energia mecânica em energia sonora, a esfera B ia descer, ia bater na A, ela ia subir, e isso aqui, teoricamente, nunca iria parar, tá? É o que vai acontecer sempre. A energia de um passa para a energia do outro. A velocidade de um passa para a velocidade do outro, eles vão sempre subir à mesma altura. 01. Durante o movimento de descida da esfera A, sua energia mecânica permanece constante. Sim, e é possível afirmar que sua velocidade no ponto mais baixo da trajetória, imediatamente antes de colidir com a esfera B, é de 3. Não, nós encontramos já que é 4. Não é possível calcular o valor da velocidade da esfera A no instante em que colidiu com a esfera B, porque não houve conservação de energia mecânica durante o seu movimento de descida e também está tudo errado, até a vírgula está errada. A velocidade da esfera A no ponto mais baixo da trajetória imediatamente antes de colidir com a esfera B é 4 metros por segundo. Sim, nós calculamos com energia mecânica antes igual a depois. Considerando o sistema constituído pelas esferas A e B, em se tratando de um choque perfeitamente elástico, podemos afirmar que há conservação da quantidade de movimento total e da energia cinética total do sistema. Sim. São as características de uma colisão perfeitamente elástica. Imediatamente após a colisão, a esfera B se afasta da esfera A com a velocidade igual a 4. Sim, elas vão trocar de velocidades entre si. Volta lá e olha. Após a colisão, a esfera A permanece em repouso. Sim, porque a velocidade de B antes da colisão era 0. Elas vão trocar de velocidades entre si. E a 64, se Deus quiser, vai estar errada, né? Porque senão dá mais que 99. Após a colisão, a esfera A volta com a velocidade de 4. Não, após a colisão, a esfera A fica com a velocidade igual a 0. Tá? É falsa o item. Beleza? Usamos conservação de energia. Energia mecânica antes igual a energia mecânica depois. Espero ter sido claro. Foi um prazer falar isso aí com os senhores. Vamos para a próxima questão. Tá legal. A questão da Federal de 2001 já muda um pouco. Olha só. Na figura, a figura mostra um bloco de massa 500 gramas. Lembra que gramas não é sistema internacional. Mantido encostado em uma mola comprimida x igual a 20 centímetros, que também não é um sistema internacional. A constante elástica da mola é K igual a 400 newtons por metro. Eu gosto de falar que a constante sempre manda. Olha, a constante está no sistema internacional. O que é um newton? Newton é unidade de força. Massa vezes aceleração. Quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Então, newton tem quilograma. Aqui deve ter quilograma já. Ó, aqui está em metros, aqui está em centímetros. Nos meus dados eu vou ter que mudar. A mola é solta e empurra o bloco que, partindo do repouso do ponto A, a velocidade A é 0, atinge o ponto B, onde para, a velocidade em B também é 0. Ele poderia falar que alcança a altura máxima, também a velocidade tem que ser 0. Para alcançar a altura máxima, ele já transformou toda a energia cinética em energia potencial gravitacional. Porque se não tivesse transformado em tudo, ainda sobraria energia cinética para ele continuar subindo, tá? Mas não foi o caso.
No percurso entre os pontos A e B, a força de atrito da superfície sobre o bloco dissipa 20% da energia mecânica inicial no ponto A. É um sistema não conservativo, pois existe uma força não conservativa, que é atrito, realizando o trabalho. Né? Ela está dissipando essa energia mecânica, provavelmente transformando em calor, pode ser energia sonora, mas transformar em calor. Está dissipando essa energia mecânica, beleza? Então vamos ver o que ele pergunta. Na situação descrita, não há conservação da energia mecânica. É verdadeiro, né? Pois houve uma força de atrito, de uma força não conservativa dissipando a energia mecânica em 20%. A energia mecânica do bloco no ponto B é igual a 6,4 Joule. Cuidado. Eu posso usar a energia mecânica antes igual a energia mecânica depois? Não. Não posso, porque não é um sistema conservativo. Mas eu consigo achar a energia mecânica em A. Quer ver? Ó? Vamos pegar os dados, a massa, já vou transformar. Ali também transforma, a constante está tranquila, a velocidade em A é zero, a velocidade em B é zero, e dissipa 20%. Essa mola está deformada aqui 0,2 metros, ó. Caixão, né? Eu tenho K, tenho X, a energia mecânica em A é 8 joules. E quanto vai ser a energia mecânica em B? Poxa, eu já podia fazer um equacionamento, trabalho das forças não conservativas igual a variação da energia mecânica, podia fazer em função, mas fica bem mais fácil eu calcular os 20% de 8, né? Porque ele dissipa 20% da energia mecânica. Para calcular 20% de 8 joules, eu multiplico por 0,2, dá 1,6. Esse 1,6 joules é o quanto foi dissipado no processo. O trabalho da força de atrito dissipou 1,6 joules desses 8. Ou seja, a energia mecânica em B ficou 6,4 joules. Tá? Então, esse 1,6 é o quanto foi dissipado pelo trabalho da força de atrito. Então, o item aqui é verdadeiro, pois aqui eu vou ter 6,4 a partir da hora que aqui era 8 e foi dissipado 1,6. Olha a próxima. O trabalho realizado pela força de atrito sobre o bloco durante o seu movimento foi de 1,6? Nós calculamos, sim, foi de 1,6. O ponto B situa-se 80 centímetros de altura em relação ao ponto A? Vamos ver. Eu já sei que a energia mecânica em B é 6,4. E quem é a energia mecânica em B? mgh. 6,4. A massa eu tenho, a gravidade eu tenho, eu acho a altura, que é 128 centímetros. Então é falso. A força-peso não realizou trabalho no deslocamento. Não precisa nem pensar. O corpo subiu, trabalho da força-peso quando o corpo sobe, menos mgh. É falso. A energia mecânica total do bloco no ponto A é igual a 8 joules. Calculamos, né? Dissipou 1,6, aqui era 6,4, aqui era 8. Né? Verdadeiro. A energia potencial elástica do bloco no ponto A é totalmente transformada na energia... Não! Parte foi dissipado. Pode ser forma de calor pelo trabalho da força de atrito. Então não é um sistema conservativo. Eu não posso falar que tudo foi transformado em energia potencial gravitacional. Tranquilo? Então esse já é um sistema não conservativo que caiu na Federal. Federal de 2002. Vamos ver o que ele diz, vamos ver o que ele fala, o que ele vos pergunta, o que ele vos indaga. A figura abaixo, a esfera tem massa igual a 2 kg, está no Sistema Internacional, e encontra-se presa a uma extremidade de uma mola de massa desprezível e constante elástica a 500 newtons por metro, também está no Sistema Internacional. A esfera encontra-se inicialmente em repouso, mantida na posição A. Onde a mola não está deformada. A posição A situa-se a 30 centímetros em relação à posição B. 30 centímetros tem que passar para o Sistema Internacional. Vamos ver o que ele diz? Soltando a esfera, ela desce sob a ação da gravidade. Ao passar pelo ponto B, a mola se encontra na vertical e distendida a 10 centímetros, que também não está no Sistema Internacional. Desprezam-se as dimensões da esfera e os efeitos da resistência do ar. Considerando-se a situação descrita, assinale as preposições corretas. A velocidade da esfera no ponto mais baixo da trajetória é igual a raiz de 6 metros por segundo. Cada exercício tem uma cara. Mesmo corpo em lugares diferentes sem atrito, envolvendo altura, velocidade e mola, a primeira coisa que vem na minha cabeça é energia mecânica antes igual a depois. Já falei que esse não é
a maneira correta de definir. Essa não é a maneira correta de definir um sistema conservativo, não vou ficar repetindo toda hora isso, embora eu estou repetindo toda hora isso. Quem é a energia mecânica aqui? Minha vizinha, MGH, o caixão? Tem gente que falou caixão. Não tem caixão, mas tem mola! Só que ela não está deformada. Então é só MGH. E a energia mecânica aqui, agora sim, deformou a mola em 10 centímetros, né? E passou com velocidade. Então eu tenho minha vizinha mais caixão. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos substituir os valores. A massa é 2, a gravidade é 10, a altura 30 centímetros, 0,3 metros. A massa, a velocidade, 20 centímetros de deformação, passei para 0,2. Resolva essa matemática básica da raiz quadrada de 3,5 metros por segundo. O item se faz falso. Olha a próxima. Toda a energia potencial gravitacional da esfera, toda, everything, everybody, na posição A é transformada em energia cinética na posição B? Não, não é toda. Parte vai para a energia potencial elástica, então é falso. A velocidade da esfera no ponto B é igual a raiz de 3,5? Sim, calculamos no item 0,1, né? Olha a 0,8, que dá mais problema. A força resultante sobre a esfera na posição B é igual a 30 newtons. Então vamos lá. Gente, falou força resultante, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça? Vetores. Força resultante vetor, força resultante vetor, força resultante vetor, 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 vetor. Vamos desenhar? Todo corpo que tem massa tem peso. A mola foi esticada, então ela vai puxar de volta, ó. Força elástica. Escreve na sua figura mesmo, ó. Vamos calcular o módulo? Força elástica é Kx, peso é mg. 500 vezes 0,1, constante deformação. Peso é a massa vezes a gravidade. Vai dar 50 para cima, 20 para baixo. 50 para cima, 20 para baixo. A força resultante é 30 para cima. Tudo bem? Tranquilo? É falso. Não, é verdadeiro o item e não falso. Desculpem, coloquei falso, mas é verdadeiro. Beleza? Vamos continuar? A energia mecânica na posição B é igual à sua energia potencial gravitacional na posição A? Vamos ver, ó. Ele está dizendo que a energia mecânica da esfera na posição B é igual... Eu já sei que a energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Só que a energia mecânica em A é a gravitacional. Então, sim, a gravitacional é igual à energia mecânica no ponto B. É verdadeiro, tá? A gravitacional em A é a própria energia mecânica no ponto B. Parte da energia potencial gravitacional da esfera na posição A é convertida em energia potencial elástica na posição B. Verdadeiro ou falso? Qual é a palavra que deixou isso verdadeiro? Não, não só parte, né? Porque se só tivesse escrito parte ia ser estranho, né? Todas elas, né? É verdadeiro. A energia cinética da esfera na posição B é igual à sua energia potencial gravitacional na posição A. Não. A energia cinética mais a energia potencial elástica. Tudo bem? Tá legal? Vamos fazer a próxima? Vamos lá? Tá legal. Na Federal de 2002 caiu uma questão de colisão que envolvia energia. Sempre, né? Quando tiver uma questão de colisão, dificilmente ela não vai envolver energia. Olha só o que ele diz. Em uma partida de sinuca, resta apenas a bola 8 ao ser colocada na caçapa. O jogador da vez percebe que com a disposição em que estão as bolas na mesa, para ganhar a partida ele deve desviar a bola 8 de 30 graus e a bola branca de pelo menos 60 graus, para que a mesma não entre na caçapa oposta, invalidando a sua jogada. O cara fez essa conta rapidinho de cabeça ali na hora jogando sinuca. Quem nunca? Então ele impulsiona a bola branca que colide elasticamente com a bola 8 com uma velocidade de 5 metros por segundo. Colisão perfeitamente elástica. Conserva a quantidade de movimento. Qualquer colisão conserva a quantidade de movimento. Qualquer quantidade de movimento antes que é igual a depois. Que a Federal ultimamente está chamando do outro nome, que é momento linear. São sinônimos. Só que a colisão perfeitamente elástica é a única que conserva a energia cinética. A única. Daí ele diz: com uma velocidade de 5 metros por segundo, conseguindo realizar a jogada com sucesso como previra, vencendo a partida. A situação está esquematizada na figura abaixo. Considere as massas das bolas como sendo iguais e despreze qualquer atrito. Então, olha só, gente. Eu tenho aqui, você tem aí a figura, né? Eu vou fazer aqui em animação. Primeiro, só a bola branca tem movimento. E tem movimento em que eixo? No eixo X. Essa bola branca tem movimento no eixo Y? Não. Então eu pergunto, qual é a quantidade de movimento da bola branca no eixo Y? 0. Qual a quantidade de movimento do sistema no eixo Y antes da colisão?
Zero. Nem a branca nem a preta têm velocidade no eixo Y antes da colisão. Então, antes da colisão, a velocidade do sistema no eixo Y é igual a zero. E depois, vai ser quanto? Zero também, gente. Qual parte do igual você não entende? A quantidade de movimento antes tem que ser igual depois. Se antes no eixo Y é zero, depois também vai ser zero. Ah, professor, não, né? Porque eu sei que vai ter uma VY para cima, uma VY para baixo. Mas lembra, a quantidade de movimento é vetorial. Se você não viu ainda a colisão, a quantidade de movimento é vetorial. Então, se uma é para cima, outra é para baixo, uma vai ser positiva, outra vai ser negativa, tá? Mas, no eixo X tem quantidade de movimento, só da bola branca, mas tem. Daí elas batem e saem de revesgueio. Você tem aí a figura, os desenhos dos vetores já, tá? Então, olha só. Devido à colisão entre a bola branca e a bola 8, a quantidade de movimento do sistema das bolas não é conservada? Falso. Qualquer colisão conserva a quantidade de movimento. Sempre questões teóricas envolvendo ali. Vai ter item com cálculo? Sim, mas bastante item teórico. Uma questão difícil. 02. A velocidade da bola branca após a colisão é de 2,5 metros por segundo? Vamos achar essa velocidade, de maneira clássica, tá? Então, olha, eu sei que eu tenho tanto o eixo X quanto o eixo Y. Lembra, gente? X transa com X, Y com Y. Você vai ter agora uma colisão bidimensional. A teoria é a mesma, mas a colisão é bidimensional. Sendo que a bola preta saiu formando um ângulo de 30 graus com a horizontal. Essa bola preta vai ter uma componente horizontal. Vamos já escrevê-la. Assim como a preta saiu formando um ângulo de 30, a branca saiu formando um ângulo de 60. Também tendo a sua componente horizontal. Então vamos lá, ó. Aqui nós temos velinha X preta. Não coloquei o linha aqui, mas tá aqui, ó, velinha X preta. A componente horizontal da velocidade da bola preta após a colisão. Ó, é esse vetor. Tá com um ângulo ou sem um ângulo? Com. Então é velinha preta, velocidade da bola preta depois da colisão, vezes cosseno de 30. Velinha X é um pedacinho desse velinha, né? Porque cosseno de 30, você sabe, a raiz de 3 sobre 2 vai dar menor do que 1, né? 0,86, depende do que ele coloca no formulário. Se eu fiz para o eixo X, eu também posso decompor no eixo Y. Aqui eu tenho velinha Y da bola preta. Se velinha X é cosseno, velinha Y da bola preta é seno. Também posso fazer da bola branca. Ó, velinha X da bola branca, a velocidade no eixo X da bola branca depois da colisão, ó, tá com 60. Então vai ser velinha da bola branca vezes cosseno de 60. E o velinha Y vai ser velinha vezes 160. Faça de maneira organizada. Ele deu o valor do cosseno de 30, do seno de 30, cosseno de 60, seno de 60, tá? Então, olha, aqui eu já substituí os valores. Cosseno de 30, seno de 30, seno de 30, seno de 60 e assim por diante. Aqui nós já colocamos os valores, né? Ó, só voltando mais, então, ó, cosseno de 30, né? Raiz de 3 sobre 2. Seno de 30, 1 sobre 2. Cosseno de 60, 1 sobre 2. E seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Notem que está havendo um movimento agora, temos componente no eixo X e no eixo Y. Vamos fazer a análise do eixo X, só do eixo X. A quantidade de movimento no eixo X antes da colisão tem que ser igual à quantidade de movimento no eixo X depois da colisão. Antes da colisão, quem tem velocidade no eixo X? Só a bola branca, né? Então é a quantidade de movimento no eixo X da bola branca antes da colisão vai ser igual. No eixo X, quem vai ter velocidade no eixo X após a colisão? Tanto a bola branca quanto a bola preta. Agora é só você ser organizado. Olha só. Massa da branca vezes a componente horizontal da velocidade da branca antes da colisão, que vai ser 5, que só tinha velocidade no eixo X. A massa da branca vezes velinha X da branca, né? Velinha X da branca, que eu quero só a componente horizontal da velocidade da bola branca após a colisão, mais a massa da preta vezes velinha X da bola preta. Então, ó, esse velinha X da bola branca, que é a componente horizontal da velocidade da bola branca após a colisão, já está aqui, né? Assim como velinha X preta, que já está aqui. Também tenho a velocidade da bola branca antes da colisão. E também sei que todas essas massas são iguais. Por quê? Porque ele disse que as massas são idênticas. Então, olha, Vx da bola branca antes da colisão é 5.
x da bola branca, ó, é v' vezes 1/2, que na verdade eu já tinha feito aqui anteriormente. Por isso que tem que ser organizado. Se for desorganizado, não vai sair mais nada, tá? Ó, eu corto as massas, tenho uma equação. Vamos tirar o mínimo? Ó, essa aqui é uma equação. Eu tenho duas variáveis, que é a velocidade da bola branca após a colisão e a velocidade da bola preta após a colisão. E uma equação só, né? Aqui devia ter linha, né? Não tem, mas aqui eu coloquei o linha. Né? Velinha da bola branca mais raiz de 3 velinha da bola preta. Então, ó, tenho uma equação, mas tenho duas variáveis. Não dá para resolver ainda com essas duas variáveis. Eu preciso de mais uma equação. Eu fiz a análise do eixo x, agora eu faço a análise do eixo y. A quantidade de movimento do sistema antes no eixo y tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Antes, alguém tem movimento no eixo y? A bola branca tem? Não, é zero. Mas a branca tem depois no eixo y, vy, e a preta também, ó. Massa da branca, velocidade da branca no eixo y antes da colisão e está no eixo y. Massa da branca, velocidade no eixo y depois da colisão, né, da bola branca. Massa da preta, velocidade da bola preta no eixo y após a colisão. Então, notem, olha só. Antes da colisão, ninguém tinha movimento no eixo y, só no eixo x. Após a colisão, sim. Daí eu substituo, né? Mas nota, por que esse sinal de menos aqui agora? Porque uma foi para cima, outra foi para baixo. E não importa quem é positivo e quem é negativo. Aqui eu falei que a preta é um sinal negativo da branca. E a branca é a positiva. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas você entendeu por que uma é positivo e outra é negativo? Porque tem sentidos contrários, ó. E olha, a quantidade de movimento no eixo y após a colisão vai ser zero também, ó. Daqui eu consigo mais uma equação, ó. Né? Aqui está a equação 2. Juntando as duas, né? Ó, equação 1 e equação 2. Agora o que eu faço? Isolando em 2, eu tenho que raiz de 3, velocidade da bola branca após a colisão é igual à velocidade da bola preta após a colisão. Substituindo 2 em 1, né? Onde tem velinha preta, eu posso colocar isso aqui, se eu quiser, ó. Ó, velinha preta, eu coloquei raiz de 3, velinha branca. Beleza? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Mais velinha da branca, né? Ó, a velocidade da bola branca após a colisão é 2,5. Se da bola branca é 2,5, eu consigo achar da bola preta, ó, após a colisão. Certo? Resolvi o sistema. E ele pergunta, né? A velocidade da bola branca após a colisão é de 2,5 metros por segundo? Sim, é. É verdadeiro item. Beleza? Tenta fazer antes de você ver o vídeo, né? Tenta fazer e depois procura o vídeo para ir acertando os raciocínios. Vai ser um trabalho muito legal de fazer. Ó, 4. A energia cinética da bola 8 após a colisão é maior do que a energia cinética da bola branca antes da colisão? A energia cinética da bola 8 após a colisão é maior que a energia cinética da bola branca antes da colisão? Vamos ver? A velocidade da bola preta depois da colisão é 2,5 raiz de 3 metros por segundo. A velocidade da bola branca antes da colisão é 5 metros por segundo. A energia cinética da bola 8 após a colisão é maior do que a energia cinética da bola branca antes da colisão? Para ser maior, isso aqui, essa velocidade, deveria ser maior que essa velocidade, tá? E 2,5 raiz de 3 não é maior que 5 metros por segundo. Então, o item se faz falso. A velocidade da bola branca, sendo igual a 5, é maior que 2,5 vezes raiz de 3. Tudo bem? Tranquilo? Continuamos o coito, continuamos trabalhando. Se você quiser, depois você verifica que velocidade aqui é maior. 0,8. Após a colisão, a quantidade de movimento total na direção perpendicular à direção de incidência da bola branca é nula?
Vamos ver. Antes da colisão não era zero? Após a colisão também tem que ser zero. Ah, professor, eu não concordo. Por que não? Porque vai ter velocidade para cima e velocidade para baixo? Sim. Então vai ter quantidade de movimento para cima e quantidade de movimento para baixo. Mas uma vai ser positiva e a outra vai ser o quê? Negativa. Se antes no eixo y era zero, depois no eixo y tem que continuar sendo igual a zero. É verdadeiro. Olha 16. A energia cinética da bola branca após a colisão é 3 vezes menor que a energia cinética da bola 8? Professor, mas qual a energia cinética da bola 8? Antes ou depois? Ela só tem movimento depois, então é depois, né? Tem aluno que me perguntou. A energia cinética da bola branca após a colisão é 3 vezes menor que a energia cinética da bola 8? Vamos ver? Olha lá. A velocidade da bola branca após a colisão é 2,5. A velocidade da bola preta após a colisão é 2,5 raiz de 3, tá? Vamos lá? Energia cinética é minha vizinha. Para a bola branca, né, resolvendo isso aqui, ó, vou deixar só assim. A energia cinética da bola branca é esse roxinho aqui, m2,5 ao quadrado sobre 2. Você concorda que onde tem esse roxinho eu posso colocar a energia cinética da bola branca? E é o que eu vou fazer. Ó, e a energia cinética da bola preta? 2,5 raiz de 3. 2,5 raiz de 3. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, então 3 pode sair para cá, ó. E eu continuei com esse 2,5 lá dentro, porque, olha só, roxinho aqui, roxinho aqui. Só que o roxinho é a energia cinética da branca, né? Então eu vou tirar esse roxinho e colocar a energia cinética da branca. Realmente, ó, a energia cinética da preta é 3 vezes a energia cinética da branca após a colisão. É verdadeiro o item. Beleza? 32. Como a colisão é elástica, a energia cinética da bola branca antes da colisão é maior do que a soma da energia cinética da bola branca e 8 após a colisão, não precisa fazer cálculo. Teoria, a energia cinética antes do sistema tem que ser igual à energia cinética depois no sistema, depois da colisão. Antes, a única que tem energia cinética é a bola branca. Então a energia cinética da bola branca antes da colisão vai ter que ser igual à energia cinética da bola branca depois da colisão, mais a energia cinética da bola preta depois da colisão. Tá? Cuidado quando ele trabalha sistema, quando ele trabalha indivíduo, porque a energia cinética antes tem que ser igual à energia cinética depois, pois é uma colisão perfeitamente elástica. Desde que não existam forças externas atuando sobre o sistema constituído pelas bolas, a quantidade de movimento total é conservada no processo. Quantidade de movimento antes tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Sempre, tá? Sempre. Qualquer colisão conserva a quantidade de movimento. Foi uma questão considerada difícil. E olha só, os alunos concordaram. Foi um prazer, vamos para a próxima questão, vai lá.